Jeremias capítulo 40. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando o tomou, estando atado em cadeias, no meio de todos os que foram levados cativos de Jerusalém e Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. E o capitão da guarda tomou Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus proferiu este mal sobre este lugar. Agora o Senhor o trouxe e fez como havia dito, porque vós pecastes contra o Senhor e não obedecestes sua voz. Portanto, isso vos sobreveio. E agora eis que te soltei neste dia das correntes que estavam sobre tua mão. Se isto parecer bom para ti vir comigo para a Babilônia, venha, e eu irei buscar o teu bem. Porém, se isto parecer mal para ti vir comigo para a Babilônia, não venha. Eis que toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e adequado para ti, para ali vai. Ora, como ele não tinha voltado ainda, disse: Volta também para Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, a quem o rei de Babilônia constituiu governador sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou vai para onde quer que seja adequado para ti. Então o capitão da guarda lhe deu mantimentos e uma recompensa e o deixou ir. Então veio Jeremias até Gedalias, o filho de Aicão, para Mispá, e habitou com ele no meio do povo que foram deixados na terra. Ora, quando todos os capitães das forças que estavam nos campos, eles e seus homens, ouviram que o rei de Babilônia tinha feito Gedalias, o filho de Aicão, governador na terra, e o tinha incumbido dos homens e mulheres e crianças e dos pobres da terra e daqueles que não foram levados cativos para a Babilônia. Então eles vieram ter com Gedalias a Mispá, Ismael, o filho de Netanias, e Joanã e Jonatas, os filhos de Careá, e Seraías, o filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o netofatita, e Gesanias, o filho de Maacatita, eles e seus homens. E Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, jurou a eles e aos seus homens, dizendo: Não temais servir aos caldeus, habitai na terra, e servi ao rei da Babilônia, e isto vos irá bem. Com relação a mim, eis que eu habitarei em Mispá, para servir aos caldeus que virão até nós. Porém vós, ajuntai vinho e frutos de verão e azeite, e colocai-os em nossos vasos, e habitai em nossas cidades que tomaste. Da mesma forma, quando todos os judeus que estavam em Moabe e no meio dos amonitas, e em Edom, e que estavam em todas as regiões, ouviram que o rei de Babilônia tinha deixado um remanescente de Judá, e que ele tinha colocado sobre eles Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, retornaram todos os judeus de todos os lugares para onde eles foram lançados, e vieram para a terra de Judá, para Gedalias, até Mispá, e ajuntaram vinhos e frutos de verão com muita abundância. Além disso, Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças que estavam nos templos vieram a Gedalias para Mispá. E lhe disseram: Tu sabes certamente que Baalis, o rei dos amonitas, enviou Ismael, o filho de Netanias, para te matar? Porém Gedalias, o filho de Aicão, não acreditou neles. Então Joanã, o filho de Careá, falou a Gedalias em Mispá secretamente, dizendo: Permita-me ir, rogo-te, e eu irei matar Ismael, o filho de Netanias, e homem nenhum o saberá. Por que razão deveria ele matar-te, para que todos os judeus que estão reunidos a ti sejam espalhados e o remanescente de Judá pereça?
Porém, Gedalias, o filho de Aicão, disse a Joanã, o filho de Careá: Tu não farás isto, pois tu falas falsamente em Israel. Capítulo 41. Ora, isto aconteceu no 7º mês, que Ismael, o filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e os príncipes do rei, e 10 homens com ele, vieram até Gedalias, o filho de Aicão, a Mispá. E já eles comeram juntos pão em Mispá. Então levantou-se Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã, com a espada, e mataram aquele a quem o rei de Babilônia tinha constituído governador sobre a terra. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, e os caldeus que foram encontrados lá, e os homens de guerra. E isto aconteceu no 2º dia, após ele ter assassinado Gedalias, e nenhum homem sabia. Que lá chegaram de Siquém, de Siló e de Samaria 80 homens, tendo suas barbas raspadas e suas vestes rasgadas, e tendo cortado a si mesmos com ofertas e incenso na sua mão, para os trazer à casa do Senhor. E Ismael, o filho de Netanias, saiu de Mispá para os encontrar, chorando todo o tempo enquanto ia. E aconteceu que, encontrando-os, lhes disse: Vinde a Gedalias, o filho de Aicão. E sucedeu que, quando eles entraram no meio da cidade, que Ismael, o filho de Netanias, os assassinou e os lançou no meio da cova, ele e os homens que estavam com ele. Porém, 10 homens foram achados dentre eles, que disseram para Ismael: Não nos mate, pois nós temos tesouros no campo, trigo e cevada, e leite e mel. Então ele se conteve e não os matou dentre seus irmãos. Ora, a cova em que Ismael tinha lançado todos os cadáveres dos homens a quem ele tinha assassinado, por causa de Gedalias, era aquela que Asa, o rei, tinha feito por temor de Baasa, rei de Judá. E Ismael, o filho de Netanias, a preencheu com aquelas que foram assassinados. Então Ismael levou cativo todo o restante do povo que estava em Mispá, as filhas do rei e todo o povo que restou em Mispá, que Nebuzaradã, o capitão da guarda, tinha incumbido a Gedalias, o filho de Aicão, e Ismael, o filho de Netanias, os levou cativos e partiu para passar os amonitas. Porém, quando Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças que estavam com ele ouviram de todo o mal que Ismael, filho de Netanias, tinha feito, então eles tomaram todos os homens e foram lutar com Ismael, o filho de Netanias, e o encontraram próximo às grandes águas que estão em Gibeão. Ora, aconteceu que todo o povo que estava com Ismael se alegrou a ver Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças que estavam com ele. Então todo o povo de Ismael tinha levado cativo de Mispá, deu a volta e retornou, e foi até Joanã, o filho de Careá. Contudo, Ismael, o filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens e foi para os amonitas. Então tomou Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças armadas que estavam com ele, todo o remanescente do povo que ele tinha recuperado de Israel, o filho de Netanias, de Mispá, depois de ser assassinado Gedalias, o filho de Aicão, e as crianças e os eunucos que ele trouxe de Gibeão. E eles partiram e habitaram na habitação de Querut-Quimã, que está próxima a Belém, para dali entrarem no Egito. Por causa dos caldeus, porque os temiam, pois Ismael, o filho de Netanias, tinha assassinado Gedalias, o filho de Aicão, a quem o rei de Babilônia fez governador na terra. Capítulo 42.
Então aproximaram-se todos os capitães das forças, e Joanã, o filho de Careá, e Jezanias, o filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram para Jeremias, o profeta: Permite que nossa súplica seja aceita diante de ti, e ora por nós, ó Senhor teu Deus, por todo este remanescente, porque só restam aos poucos dentre muitos, como teus olhos podem observar, para que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho que devemos andar e as coisas que devemos fazer. Então Jeremias, o profeta, lhes disse: Eu vos tenho ouvido. Eis que eu orarei ao Senhor vosso Deus, conforme vossas palavras, e isto acontecerá, que qualquer coisa que o Senhor vos responder, eu irei vos declarar, e nada encobrirei de vós. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor uma verdadeira e fiel testemunha entre nós, se nós não fizermos conforme todas as coisas pelas quais o Senhor teu Deus te enviar a nós. Quer seja bom ou mal, nós obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem enviamos, para que vos vá bem, quando nós obedecemos à voz do nosso Senhor Deus. E isto aconteceu após 10 dias que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então ele chamou Joanã, o filho de Careá, e todos os capitães das forças que estavam com ele, e todo o povo, e desde o menor até o maior, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vós me enviastes para apresentar a vossa súplica perante eles. E vós ainda vierdes a habitar nesta terra, então eu vos edificarei, e não vos destruirei, e eu vos plantarei, e não vos removerei, pois estou arrependido do mal que eu vos tenho feito. Não estejais temerosos do rei de Babilônia, a quem temeis? Não estejais temerosos dele, diz o Senhor, porque eu estou convosco para vos salvar e para vos livrar da sua mão. E eu mostrarei misericórdias para convosco, para que ele possa ter misericórdia de vós, e vos faça retornar para a vossa própria terra. Mas se vós disserdes: Nós não habitaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: Não, porém nós iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem teremos fome de pão, e lá nos habitaremos. E agora, portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós remanescentes de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Se vós inteiramente incitardes vossas faces para entrar no Egito, e entrardes lá para peregrinar, então acontecerá que a espada que vós temestes irá vos alcançar lá na terra do Egito, e a fome da qual vós estáveis temerosos vos seguirá de perto lá do Egito, e lá vós morrereis. Deste modo será que todos os homens que incitarem suas faces para adentrar o Egito, para lá peregrinarem, eles morrerão pela espada, pela fome, pela peste, e nenhum deles permanecerá ou escapará do mal que eu trarei sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: como minha ira e minha fúria foram derramadas sobre os habitantes de Jerusalém, assim minha fúria será derramada sobre vós, quando vós adentrares no Egito, e vós sereis uma abominação, e um assombro, e uma maldição, e uma desonra, e vós não mais vereis este lugar. O Senhor tem dito a respeito de vós, ó vós remanescentes de Judá: não vades para o Egito. Sabeis certamente que eu vos tenho admoestado neste dia, porque vós dissimulaste os vossos corações, porque vós me enviaste ao Senhor vosso Deus, dizendo: Ores por nós ao Senhor nosso Deus, e em conformidade com tudo que o Senhor nosso Deus dirá, desse modo declare-se para nós, e assim faremos. E agora eu declaro isto para vós. Porém vós não tendes obedecido à voz do Senhor vosso Deus, nem qualquer coisa pela qual ele me tem enviado a vós. Agora, portanto, sabeis certamente que vós morrereis pela espada, pela fome e pela
peste no lugar para onde vós desejastes ir para peregrinardes.